Meus queridos amigos, irmãos, eu quero nesse momento gravar mais um vídeo falando sobre os livramentos de Deus. Que Deus dá livramento para as pessoas que o seguem, para as pessoas que respeitam os mandamentos da lei de Deus, obedecem a palavra, andam por ela. Então sempre essas pessoas têm livramento. No nosso mundo de hoje, como tantas coisas estão vindo por aí, é pandemia, é nova ordem mundial, o povo, todo mundo com medo, tem gente até entrando em depressão por essas questões. Eu quero nesses dias estar fazendo uma série de vídeos que mostram os livramentos de Deus para as pessoas que seguem a Deus realmente, que usam a palavra de Deus, que obedecem a palavra de Deus. Então que essas pessoas não precisam ter medo. Nós não precisamos ter medo. Eu quero continuar dizendo, não tenha medo, tenha Jesus. Quem tem Jesus vai ter livramento dos grandes tormentos, das grandes tribulações que virão. Então eu quero começar nesse dia, nessa tarde de hoje, mostrar para você livramento de pessoas que Deus deu, pessoas que seguiam a Deus. Moisés retirou do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Ao todo devia ser uns 3 milhões de pessoas aproximadamente. Então Deus deu um livramento na travessia do Mar Vermelho. Aquele povo fugindo do Egito, fugindo de Faraó do Egito. Faraó aparelhou 600 carros para ir atrás dos israelitas, para prendê-los e trazê-los de volta, porque eles eram escravos no Egito. E aí quando chega na beira do mar, Deus falou para Moisés, bateu o cajado na água para abrir a água do mar. Moisés fez isso, bateu o cajado na água, abriu a água do mar e os israelitas entraram passando enxuto, passando a seco, pisando na areia do mar. As águas viraram montões de água de um lado e de outro, viraram muros. E eles passando no meio e pisando simplesmente na areia. O pessoal do faraó com 600 carros, do exército de faraó, vieram com o faraó e tudo atrás e entraram no mar atrás deles. Depois Deus manda Moisés bater de novo o cajado na água e fechar o mar em cima dos egípcios. Então isso aconteceu e todos eles morreram. O exército todinho com 600 carros, todos pereceram debaixo da água do mar. E os israelitas conseguiram atravessar o mar enxuto. Então você vê o tamanho do livramento. Por quê? Porque os israelitas eram o povo de Deus, era o povo que andava na obediência da palavra de Deus. Moisés era o líder e aquele povo, aqui e acolá, alguns davam defeito, pecavam, murmuravam, mas Moisés ia controlando e levando aquele povo para a terra prometida que Deus havia prometido. Então eu quero dizer para você, você medita no livro de Êxodo, no verso 14, no capítulo 14, no verso 21. Foi quando Moisés bateu o cajado no mar e abriram as águas. Então está no livro de Êxodo, no capítulo 14, no verso 21. Aí depois, ainda no capítulo 14 de Êxodo, no verso 27 e 28, Faraó e seu exército foram mortos, foram submersos. Que Moisés bateu o cajado na água, fechou em cima deles, foram mortos. Então, vamos continuar. Esse é o primeiro livramento que eu estou passando à tarde de hoje para você. Agora vem o segundo livramento agora. Mas você vai ler o livro de Êxodo, do capítulo 12, versículo 37 em diante, para falar dessa questão dos israelitas. Você medita na sua Bíblia, é muito bom você estar estudando a sua Bíblia, estar tendo conhecimento. Então, do capítulo 12 de Êxodo, do versículo 37 em diante, você vai ver a história, o que Deus fez pelo povo de Israel. Agora vamos para o segundo livramento, Josué. Josué era sucessor de Moisés. Então, Josué, no capítulo 3 do livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué diz para o povo, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de nós. Por que fará maravilha? Porque ia atravessar o Rio Jordão. Deus ia abrir as águas do Rio Jordão, mesma coisa que abriu o mar. Então, e aí quando foi no Josué capítulo 3, no versículo 15, eles chegaram no Jordão, imagina um rio enorme, as águas transbordavam, passavam por cima das matas. Aí chegaram naquele rio bastante cheio, mas aí Josué tinha pegado a instrução com Deus,
para colocar os sacerdotes na frente, quando os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, quando eles molhassem os pés nas águas, as águas abririam. E assim aconteceu, os sacerdotes foram entrando por meio do Rio Jordão à frente, o rio abrindo as águas de um lado e do outro, viraram montões de água. Imagina um rio que as águas estavam por cima das matas, o rio estava transbordando de cheio naquela época, naturalmente muita chuva. E aí quando os sacerdotes entraram com a Arca da Aliança, quando eles molharam os pés no Rio Jordão, a água se abriu. Depois os sacerdotes pararam no meio do Rio Jordão, para as águas continuarem abertas, e o povo vieram passando, passaram todo a seco, passaram todo em cima da areia. Então esse aí foi o segundo livramento que eu estou mostrando para você, que Deus dá para as pessoas. Então está no livro de Josué, no capítulo 3, a partir do versículo 5, você vai meditar até em Josué 3, versículo 15, para você ver a travessia do Rio Jordão. Então, coisa maravilhosa, né? Você vê, as águas se abriram e o povo passaram, atravessaram o Rio Jordão. Agora eu quero mostrar para você o terceiro livramento agora. O terceiro livramento você vai ver no livro de Reis, de Juízes, quer dizer. No livro de Juízes, você vai meditar no capítulo 7, também no versículo 7 em diante. Então, Gideão era um israelita que venceu um exército, o exército dos medianitas, que era milhares de pessoas. A Bíblia fala que parecia gafanhoto em cima da serra, de tantos soldados que eram milhares. Gideão, apenas com 300 homens, venceu aquele exército. Por que venceu? Porque Deus confundiu aquele exército. Quando Gideão, com os 300 homens, Deus mandou apenas eles tocar as cornetas, fazer bastante barulho perto do acampamento dos midianitas, e eles tocaram as cornetas, e os midianitas se apavoraram, confundiram e brigaram entre si, e mataram milhares de pessoas entre eles mesmos. Então Gideão, com 300 homens, foi vencedor de toda aquela batalha. Imagina 300 homens vencer um exército de milhares. Por quê? O livramento de Deus, porque Deus era com Gideão. Gideão era um homem de Deus que amava o Senhor, louvava o Senhor, era um adorador. Então, por isso, Deus deu o livramento. Então, você vai estar meditando no livro de Juízes, no capítulo 7, do versículo 7 em diante. E você vai estar olhando a história de Gideão. E por ele ter vencido aquele exército de milhares, porque foi a mão de Deus que estava ali junto com ele, para vencer aquelas pessoas. Então eu quero que você se encoraje a cada dia e que não tenha medo das coisas que estão vindo. Você tenha a coragem de enfrentar com Jesus do seu lado, não a parte de Jesus. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, que não decidiram ainda para aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor de sua vida, faça isso agora, para que você possa viver, ter um pouco de paz nesse restante ainda que nos resta até a volta de Jesus. Nós não sabemos se Jesus volta daqui uma semana, daqui um mês, ou se é daqui 50 anos. Mas Jesus diz, prepara-te, porque ninguém sabe a hora. Então nós temos que estar preparados. Como é que prepara? Andando pela palavra de Deus 24 horas por dia. É difícil andar pela palavra de Deus? Não é fácil. Não é fácil, porque nós vivemos num mundo de tribulação, vivemos num mundo de pecado, nós somos perseguidos. Quando nós amamos a palavra de Deus, o mundo nos persegue. Então, veja bem, o que acontece? Não é fácil nós andarmos na palavra de Deus. E os desejos da nossa carne também são muito fortes. As cobiças da nossa carne é coisa muito forte. Então, nós precisamos de termos uma vida espiritual diante de Deus para poder superar o pecado. Se nós não superarmos o pecado, nós vamos ficar chovendo numa olhada aí, e o dia que vier as tribulações, nós vamos passar por elas também. Porque o princípio das dores já estão aí. Jesus falou para os apóstolos que muitas coisas viriam, guerra, fome, peste, doença, mas tudo isso não era o fim, era o princípio das dores. Diz que quando o evangelho fosse pregado a toda criatura em todo o planeta Terra, aí seria o fim. Agora imagina, nos dias de hoje, nós temos a internet, que é uma velocidade tremenda. A internet roda o mundo inteiro dentro de fração de segundos. Então hoje pode que o evangelho de Jesus já tenha sido pregado em toda a terra. Jesus pode estar voltando a qualquer hora, nós não sabemos. Eu quero dizer para você, se encorajar, não ter medo, não tenha medo, tenha Jesus. É o que eu faço todos os dias e todas as horas, andar com Jesus. Como Noé no tempo dele. Noé andava com Deus. E quando veio o dilúvio, só ele com a família
é que se salvou, os outros todos pereceram debaixo das águas. Então, esse dilúvio de tribulações que está vindo aí, nós não vamos perecer com esse dilúvio de tribulações se nós estivermos em dias com Deus, estivermos debaixo do braço forte de Deus, nós vamos ter os livramentos em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, para Deus te ajudar, te encorajar em nome de Jesus. Pai Santo e Deus querido, eu quero orar, meu Pai, pelas pessoas que vão me ver agora, meu Deus, em nome de Jesus. Que todos eles possam, meu Pai, ter desejo, meu Deus, de entregar as suas vidas para Jesus, aqueles que ainda não entregaram, Pai. Ter Jesus como seu único Salvador, meu Pai, e único Senhor de sua vida. Cada um deles possa fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir também, meu Pai, que o Senhor toque no coração deles, meu Deus, para que todos possam me ajudar, meu Deus, com os meus vídeos, meu Pai, dando o seu like, meu Deus, compartilhando, meu Deus, se inscrevendo, meu Pai, em nome de Jesus, para que nós tenhamos relevância no YouTube, meu Pai. Não para a minha pessoa estar aparecendo por nada, meu Pai, mas para que a palavra do Senhor seja propagada mais e mais, meu Pai, que é o desejo do meu coração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.